Fazendo um panorama geral, Kobayashi, o que acontece, né? Essa questão da guerra tarifária, da guerra comercial, ela tem início não agora só, mas ela começou desde o primeiro mandato do Donald Trump. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele tem um percentual que ele cobra dos países, tá? Uma regra de tarifas, e os países também cobram dos Estados Unidos de acordo com as suas exportações e importações. Só que existe um desequilíbrio nessas cobranças, tanto da parte dos Estados Unidos como da parte dos países que compram ou que vendem para os Estados Unidos. Então, o que isso significa? Tem gerado um grande desequilíbrio na balança comercial americana. E aí, o presidente Donald Trump, o que ele tem que fazer, né? Tem buscado a fazer, é querer equilibrar esse déficit comercial, buscando tarifar em maior parte os países que os Estados Unidos vendem ou compram. E isso tem causado um grande problema na economia como um todo, né? Principalmente para os países. Quero também a sua opinião. O André Paiva Ramos, também economista. Hoje vocês viram aqui que a gente está recheado de especialistas sobre essa questão, porque se engana quem pensa que essa guerra comercial, principalmente entre Estados Unidos e China, não afeta o brasileiro. Afeta, né? Tem impacto direto aqui para o cidadão brasileiro, para o trabalhador principalmente? Tem um impacto muito grande, acho que para o mundo inteiro, né? Para todos os países. Que a gente verifica que não só as medidas que estão sendo colocadas, mas a forma como elas estão sendo apresentadas tem gerado um grande grau de incerteza. E hoje na economia, o que a gente tem? Uma inter-relação muito grande entre mercados financeiros e economia real, né? Então, no mercado financeiro, o que a gente tem visto aí, né? Oscilações muito grandes nas bolsas de valores e também nas cotações das principais moedas, né? E na esfera produtiva, as tomadas de decisões, né, que as empresas têm em termos produtivos, elas demandam um tempo para poder serem feitas. Então, tem gerado um grau de incerteza muito grande para que as empresas consigam aí entender o que está acontecendo e como que elas vão se colocar. Então, em um cenário, né, trazendo para os brasileiros, acho que um dos principais impactos que a gente já pode trazer, além da incerteza e dessa deterioração das expectativas para as empresas em termos de realização de investimentos, o impacto aí, uma projeção de impacto para a nossa inflação, né? Então, uma desvalorização da taxa de câmbio que já vem ocorrendo vai ter um impacto aí direto aí nos preços aos consumidores. Ô, Mônica Rosenberg, e a questão política envolvendo aí a figura do Trump? Porque isso pode gerar uma grande onda de impopularidade também, né? Porque o resultado imediato, me corrija se eu estiver errado, é a inflação dos Estados Unidos, é falta de acesso a produtos nos Estados Unidos, né? É dificuldade de um país que se formou justamente pela globalização e cresceu em cima disso, é dificuldade de acesso a materiais básicos, a muitos dos produtos que hoje são importados, principalmente da China e da Ásia, para os Estados Unidos, e isso vai começar a gerar uma insatisfação na população. Explica. Pois é, Koba. Muito bom estar aqui com vocês todos, com você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, mas é importante entender o contexto, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Não está uma maravilha a economia lá, eles já estão preocupados, a alta da inflação já foi o que fez com que o Biden não conseguisse eleger a Câmara, o Trump entra nessa narrativa de que ele vem para reconstruir a América, para reindustrializar, ele tem um problema de preços muito altos lá, então a impopularidade consequente desse aperto que o americano certamente vai sentir, vai ser contrabalanceada por essa história toda de que ele está fazendo isso para lutar pela indústria americana. Então, sim, certamente ele vai ter uma dor do americano, que se a inflação crescer ou se vier uma recessão, que agora depende de como o Banco Central dele vai reagir, o que eles vão fazer com os juros, para saber o tamanho da dor que o americano vai sentir. De qualquer jeito, essa narrativa de que ele está fazendo isso pelo americano, pela indústria americana, continua funcionando. E aí a gente tem que ver o que vai ser o passo seguinte. Porque essa briga com a China, até onde isso vai escalonar, até onde isso vai crescer e para onde isso vai levar os Estados Unidos. É capaz que ele esteja dando um passo atrás para dar dois à frente. E se for isso, o americano vai ficar bem feliz. Priscila Silveira, minha amiga, como eu, advogada também, assim como a Mônica, qual a sua visão sobre isso tudo? Porque o Donald Trump parece ser um jogador
Ele é, de fato, alguém que vem desse mercado, né, da iniciativa privada, tem esse estilo de negociação, de fazer apostas, de trucar, né? Inclusive, ele usa muito esse tipo de linguagem, de ter ou não ter as cartas, enfim. E você acha que ele está blefando em algum momento ou o Trump pode levar até as últimas consequências? Olá, Koba, os meus colegas aqui da bancada, toda a nossa audiência, satisfação, né, estar com vocês. Koba, ele já fez isso, salvo o melhor juízo, no ano de 2018, né? Com essas questões de colocar uma questão mais aguerrida e depois tirar um pouco o pé. A gente observa que ele tem aí o mesmo modus operandi. Então, eu não acho que é bem um blefe, mas também não deixa de ser um blefe. Eu acho que é uma forma dele trazer de novo ou tentar trazer novamente o poder econômico, a importância que os Estados Unidos tem, né, na questão global. Então, ele faz isso não só para poder voltar à relevância, né, segundo ele, dos Estados Unidos, mas ele entende que há uma questão deficitária também num desequilíbrio, não é, fiscal. Então, ele coloca isso para poder, como se ele estivesse trucando mesmo, mas a gente observa que quando ele coloca, por exemplo, valoração, tarifas, porcentagens em determinados países, ele tira um pouco o pé, ele vai colocando, ora sobe, ora desce. Eu vejo o Trump como um jogador mesmo, eu vejo um jogo, né? E aí ele tira, e ele é muito inteligente, a gente não pode deixar de levar em consideração que ele é realmente inteligente, mas eu não sei se neste momento, a forma como ele tem feito aí para incentivar a produção doméstica, né, dos produtos internos, elevar o nome dos Estados Unidos, se está sendo realmente a melhor cartada, a melhor jogada a ser feita, porque ele está mexendo, como a gente tem observado, com uma outra potência. Os Estados Unidos tinham uma potência muito grandiosa mesmo, a gente vê que perde espaço, talvez seja isso a vontade do Trump, devolver aquela relevância mundial dos Estados Unidos, só que ele está mexendo nesse meio tempo com a China, que hoje, na minha opinião, é uma grande potência, talvez a maior que a gente tem mundial. Pediu, Mônica. É que em relação a essa questão do blefe, claro que a gente já viu que é blefe, porque ele já voltou mais de uma vez. Então ele fala, vou taxar tanto e volta para trás. E esse vai e vem é típico de quem realmente está tentando ver até onde dá para ir. Mas tem um jornalista americano do New York Times que chama Ezra Klein, que fez uma análise que eu acho muito válida. Quando o Trump fez aquele discurso para o Congresso americano, o Ezra falou, ele está medindo lealdade. Ele quer ver quem está com ele e até onde quem está com ele vai. Porque ele está falando umas coisas tão radicais e tem gente ainda batendo palma, e esse é o jeito que ele está separando. Quem continua batendo palma para ele, agora no tarifaço mais ainda, as pessoas que continuam lá batendo palma, ele sabe que são as pessoas absolutamente leais. E acho que é mais nesse sentido que ele está testando o limite da lealdade a ele do que realmente o blefe do jogo. O blefe a gente está vendo que está lá, mas tem alguma coisa por trás, porque o Trump não dá ponto sem nó, a Priscila falou bem, ele é muito inteligente, mas ele também é muito doido, né? Com todo o respeito ao presidente dos Estados Unidos, ele é capaz de coisas que a maioria das pessoas não faz. Ele vai em lugares onde os outros não vão e ele está um pouco vendo até onde vai a lealdade do americano que está com ele. Ô, Rodrigo, agora eu quero entender do outro lado dessa queda de braço, né? desse cabo de guerra, porque do outro lado, principalmente China e União Europeia, estão intensificando esta guerra. Né? Eles têm mantido ali retaliações em algum nível, num vai e vem de ameaças, enfim, e de medidas. Até onde vai também o poder da União Europeia e principalmente o poder da China de estabelecer tensão nesse relacionamento com os Estados Unidos? Bom, muito bem, Kobayashi. Eu concordo aqui com algumas colocações dos nossos colegas. E assim, o Donald Trump, ele tem uma experiência de empresário, né? Mas ele não conhece a China. A China tem 5.000 anos. Donald Trump é empresário há 40 anos. E a China, ela é paciente na busca pelos seus planos. E a China tem um plano de desenvolvimento econômico que foi feito de 2020 a 2050. Então, como bem disse aqui a Mônica, né, o Trump está esticando a corda para poder testar, ver quem está do seu lado e quem não está. Mas só que este não é o caminho que esse mundo hoje em dia ele precisa. O mundo hoje precisa de relações diplomáticas, equilibradas, tá? E de apoio mútuo. Por quê? Depois da pandemia e principalmente depois desses conflitos, tá? Que a gente vê em toda essa questão geopolítica, até mesmo na questão da Rússia, mexeu muito nas cadeias produtivas, desequilibrou,
Tá? Hoje você tem insumos e produtos que às vezes você só tem um fornecedor no mundo, ou dois no máximo. Isso desequilibrou totalmente os preços e a inflação e fez o quê? Que a inflação subisse em todos os países. Então o que acontece? Não só a China, mas a União Europeia, eles vão se organizar. Os países vão se reorganizar porque é impossível você seguir numa parceria com um país onde ele taxa demasiadamente, porque isso vai gerar inflação interna para cada um desses países. E assim, Donald Trump tem todos os seus méritos, mas eu acredito que ele é um jogador que eu acho que ele não está no lugar certo. Eu acho que a política você tem que deixar para os políticos e os empresários ficarem com as empresas. Qual é a grande diferença que você enxerga nesse método empresarial sendo utilizado na política e principalmente na presidência dos Estados Unidos? O André. Eu complementaria o que o Rodrigo trouxe, numa questão que principalmente da década de 90, você tem um processo de globalização, né? Então as empresas, principalmente as empresas norte-americanas, passaram a operar, né, sob uma lógica global, né, e não sob uma lógica de um país só. Né? Então, como o Rodrigo colocou, grande parte de partes, peças e componentes que as empresas norte-americanas e todas as empresas, principalmente as transnacionais, as empresas multinacionais, passaram a adquirir, são compradas de vários países, são produzidas em vários países diferentes e são montadas geralmente muito próximo ao país que vai ser comercializado. Então, quando o Trump ele cria esse nível de incerteza e aumenta sobremaneira as tarifas, ele não só está esticando a corda com os outros países, né, e confrontando a maior parte dos países, principalmente uma grande potência como a China, que hoje é o principal país que opera no comércio internacional, né, mas também ele está impactando as empresas norte-americanas, né? Porque as empresas norte-americanas, elas importam e produzem partes, peças e componentes em vários países do mundo, principalmente na China, que é um grande parceiro. Então, isso vai encarecer sobremaneira, né? Vai encarecer muito a aquisição desses componentes que são utilizados e que as empresas vão ter que repassar para preço ao consumidor final e muitas vezes, se subir muito o preço, aí não só a inflação vai aumentar, como os juros nos Estados Unidos podem ser pressionados, como pode diminuir a capacidade aí de consumo de itens, aí, bens que os americanos entendem como essenciais. Então, é uma jogada que, ao não entender a lógica global, né, ao não considerar toda essa lógica global, acaba impactando muito o próprio país dele.